Bom, irmãos, vamos dar início mais uma vez ao nosso momento devocional, nesse dia de quinta-feira. Teríamos reunião para estudarmos a palavra de Deus, então vamos fazer isso agora. Oremos ao nosso Deus, busquemos assim a sua presença para estarmos sendo edificados por Ele. Oremos ao nosso Senhor. Pai Santo, Deus Eterno, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos por este dia que o Senhor nos deu, por tudo que o Senhor já nos proporcionou, o alimento, a saúde, tudo, ó Deus, que o Senhor nos concede a cada dia e renovam a cada manhã. A misericórdia do Senhor, o perdão, a segurança, a santificação, enfim. Assim louvamos e agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor faz na vida do teu povo. Assim eu oro agradecido, no nome santo de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Amém. Vamos ler, irmãos, a palavra do Senhor, Salmos 8. Palavra do Senhor, Salmos 8. Paramos a leitura do texto bíblico que diz: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu, e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Assim glorificamos o nosso Deus e devemos sempre estar louvando a Ele, né, porque Ele é de fato o Deus maravilhoso que faz maravilhas. Então vamos entoar o hino Maravilhas Divinas, é o hino 33 do nosso hinário Novo Cântico, que diz: Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com o coração transbordante de graça, seu grande amor, todos vinde e louvai. Vamos cantar então o hino 33 do nosso hinário Novo Cântico, Maravilhas Divinas. Vamos entoar. Hino 33, Maravilhas Divinas. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor, todos vinde louvai. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história de Deus falando com muito prazer
que nas tristezas, nos grandes perigos, ele o salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Se também nós bem alto cantamos e as orações ele nos atendeu, seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para frente, ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Amém. De fato, a maior de todas as maravilhas que o Senhor realizou e realiza é a salvação de uma alma. É alguém que é alcançado pela graça de Deus e assim desfruta do grande amor de Deus em sua vida. E aí, essa condição que nos faz filhos de Deus, que nos coloca, então, numa condição que podemos usufruir dessa bênção do Senhor em nossas vidas e nos ajuda, então, a enfrentar as angústias, o sofrimento que são próprios da vida de cada um que vive neste mundo que está aqui caído, né, em razão do pecado, da queda. E então vivemos as angústias e sofrimentos provenientes desta condição. Mas mesmo assim, aí onde nós vamos continuar o nosso estudo de hoje, falando sobre o auxílio do Senhor aos seus filhos. É a segunda parte desse estudo que iniciamos na terça-feira. Por que a segunda parte? Na primeira parte, nós estudamos textos do Antigo Testamento, onde nós vimos, né, que o Senhor Deus está pronto a assistir ao seu filho, a acudir, a cuidar do seu filho, né, daqueles que pertencem a ele, que pertencem ao seu povo. E o Senhor Deus tem feito isso ao longo da história desse povo dele aqui no mundo. Então, nós vimos isso muito evidente lá no Antigo Testamento, na vida de Abraão, na vida de Jacó, na vida de José, na vida de Daniel, em tantos personagens bíblicos, né? Moisés, homens de Deus que foram servos de Deus e que foram, assim, cuidados pelo Senhor, né? E passaram por momentos de angústia, passaram por momentos de sofrimento, mas se mantiveram firmes, assim, na presença do Senhor. E hoje, então, vamos ver no Novo Testamento, né, como se deu também, continuou sendo, né, o auxílio do Senhor
na vida dos seus filhos. Então, vamos lá para as Escrituras, né? Sem mais delongas, vamos já adentrar o nosso estudo de hoje, para que tenhamos tempo suficiente para o entendimento e também a edificação de cada um de nós. Vamos, antes de iniciarmos, orar, pedindo a Deus que nos ajude no entendimento do estudo que teremos na noite de hoje. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos por este dia. Te agradecemos ao Senhor por este momento em que nos aquedamos na tua presença e atentos, ó Deus, à tua palavra, possamos ouvi-la e também aprender e guardá-la em nosso coração, para assim sermos edificados por ela. Alimenta-nos, ó Deus, a alma. Ilumina a mente nossa com o teu Espírito para compreender tudo aquilo que iremos estudar agora. É o que eu peço a Deus e agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, em momentos de angústia e sofrimento, as Escrituras vai nos mostrar que o Senhor nos auxilia. No Sermão do Monte, o Senhor Jesus, no Mateus capítulo 5, versículo 4, diz que felizes ou bem-aventurados são aqueles que choram, porque serão consolados. Então, vejam, o choro faz parte de uma situação de sofrimento. O choro faz parte de uma situação de angústia. E quando há choro, ele diz, é bem-aventurado aqueles que choram. Por quê? Porque se você chora, você vai ser consolado pelo Senhor. Essa é uma promessa que está clara nas bem-aventuranças, e tantas outras também que ele fala, né? Mas especificamente sobre o choro, ele diz que quem chora é bem-aventurado, porque será consolado. Então, há consolo para aqueles que choram, há consolo para aqueles que, de fato, entendem uma situação angustiante, uma situação sofrida. Há consolo. Da parte do Senhor, há consolo para aqueles que choram. E as aflições, elas sempre existem e sempre vão existir na vida do crente, e ela nunca foi negada nas Escrituras, como nós vimos, e em especial aqui em João 16, versículo 33, quando o Senhor Jesus disse que, nas palavras de despedida de Jesus, ele disse, estas coisas que ele havia dito é para que você tenha paz em mim. Olha só, Jesus está dizendo que tudo que ele falou a respeito da sua partida, da sua ida, né, da sua volta para o Pai, e daquilo que ele iria fazer para que Deus, o Pai, estivesse voltado para o seu povo, ele diz, essas coisas eu tenho dito para que vocês tenham paz em mim. Mas na sequência, então, desse mesmo texto, Jesus diz, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, vejam, as aflições, elas existem, mas também, certamente, podemos saber e entender, meus irmãos, que devemos reagir às aflições. Devemos reagir de maneira muito positiva. De que sentido? De que as aflições devem servir para nós como uma situação em que nos leve a uma reação. No caso, a reação que devemos ter é bom ânimo. Está aflito? Está sofrendo? Tenha bom ânimo. Entendendo nós que é uma ordenança do Senhor Jesus, é uma orientação do Senhor Jesus para nós. Tenha bom ânimo, porque a base para termos esse ânimo bom é exatamente a obra realizada por Jesus. Ele disse, eu venci o mundo. Então, se você deposita a sua confiança no Senhor Jesus, você entende e confia na obra que Cristo Jesus realizou, na vitória que Jesus teve sobre o mundo, sobre o sofrimento propriamente dito, né, que ele iria passar, e tudo aquilo que já vinha ocorrendo na sua vida aqui. Se ele venceu tudo aquilo, pela condição dele ser o Senhor, né, dele ser o Deus Todo-Poderoso, dele ser aquele que era o Deus que se encarnou e habitou entre nós, então ele dá o respaldo e força e coragem e ânimo para nós dizermos assim, olha,
tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. As aflições vocês vão passar. Ele não nega isso. No mundo passais por aflições. Mas no que você passar por elas, não desanime. Ao passar pelas aflições, não desfaleça. Não se entregue. Reaja. De que maneira? Tendo bom ânimo. Por quê? Porque Jesus venceu o mundo. Então, se nós estamos em Cristo, certamente nós estaremos, né, sendo consolados, acudidos, assistidos nas horas das aflições. E Deus, então, ele vê o sofrimento de cada um de nós. Olha como está registrado lá em Atos. Atos. Logo depois de João vem o livro de Atos dos Apóstolos, que é o livro histórico aí do Novo Testamento, e o livro de Atos, então, ele registra um momento em que o povo de Deus, né, lá no Antigo Testamento, foi visto por Deus e assistido por ele. E aí, em Atos 7:34, então, olha como ele descreve. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito. Ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora, e eu te enviarei ao Egito. Está vendo? O Senhor falando a Moisés, né, dizendo que viu o sofrimento do povo, e aí que Deus fez? Providenciou a libertação daquele sofrimento através do seu servo Moisés. Enviou Moisés ao Egito para libertar o povo. Então, o Senhor disse, olha, eu vi o sofrimento, eu ouvi o seu gemido. E qual foi a atitude do Senhor? Desceu para libertá-lo. Através do seu servo Moisés, Deus desceu para libertar o seu povo. Então, vejam, o Senhor não abandona os seus filhos. Pode passar por sofrimento? Pode. Como tem registrado aqui nas Escrituras, o seu povo tem passado por sofrimento. Mas o Senhor Deus, no devido tempo, no tempo certo, na hora certa, no momento exato, vai assistir o seu povo, vai socorrer o seu povo, vai libertar o seu povo daquele sofrimento. E ele vê o sofrimento do povo, ouve também o gemido do povo. O povo gemia de aflição, de angústia, de clamor a Deus. E o seu Deus, então, ouvindo aquele clamor, ouvindo aquele gemido, foi e enviou seu servo Moisés para libertar o seu povo dali do cativeiro no Egito. Um outro texto, meus irmãos, é maravilhoso aqui no Novo Testamento, na carta aos Romanos, que vem logo após o livro de Atos, vem a primeira carta de Paulo, né? Das 13 que Paulo escreveu, Romanos, aí então encabeça essa série de cartas do apóstolo Paulo, e no seu capítulo 8, o belíssimo capítulo 8 de Romanos, olha como ele descreve situações e maneiras de reação diante do sofrimento, diante das aflições. Olha só, Romanos capítulo 8, abra aí sua Bíblia, versículos 18, 28 e 38 e 39. São os versículos que nós iremos ler aí de Romanos capítulo 8. Ele diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Olha que maravilha! O Senhor Deus inspirou o apóstolo Paulo a escrever estas palavras, e ele diz o seguinte, ele tem por certo, ele diz, eu tenho por certo para mim, diz o apóstolo Paulo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ou seja, por mais sofrimento que você e eu possamos passar, aqui nesse mundo, nesse tempo, nesta vida que nós estamos tendo aqui, não se compara à glória que há de ser revelada em nós. Então, muda, né, a perspectiva
daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão angustiados no presente momento, muda quando você visualiza ou vislumbra essa situação que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Olha, esse sofrimento, ele não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Então, a glória a ser revelada em nós é infinitamente superior ao sofrimento que você está passando, que eu possa estar passando. Infinitamente superior. E isso deve trazer alento ao coração, deve trazer ânimo para a sua alma, para a minha alma. Por quê? Porque esse sofrimento, ele tem período, né? Ele tem tempo, ele vai terminar. Já a glória a ser revelada, ela é uma glória eterna. É um estado realmente de gozo, da eternidade que passaremos com o Senhor nosso Deus. Por isso, a atitude deve ser esta. E aí, lá no versículo 28, ele diz: e sabemos, olha, sabemos que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, todas as coisas, tanto as coisas boas, quanto também as coisas ruins. As aflições, o sofrimento, vai cooperar, em alguma medida, para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é uma situação, né, que a Bíblia ela mostra muito claramente. As pessoas às vezes pensam que ser crente é vida boa, sem sofrimento, é só bênção. De fato, é uma bênção ser crente, é maravilhoso, né? Estar gozando das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Mas também as aflições fazem parte da vida do crente. E no que você estiver sofrendo, no que você estiver aflito, analise e pense: essa aflição pode trazer um benefício. Porque a palavra de Deus diz que nós sabemos. Olha, não é uma coisa escondida, não. Você sabe, eu sei. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E quem são esses? Todos os seus filhos. Os de antes, os de agora, os do futuro, os que virão pela frente, todos os eleitos de Deus, os salvos por Ele, aqueles que foram alcançados pela sua graça e maravilhosa graça, esses desfrutam desse benefício que o Senhor Deus concede, que até as aflições e o sofrimento na vida de um crente, eles cooperam para o bem, para o bem. Então, essa perspectiva bíblica é muito interessante, né? E no final desse capítulo 8 aí de Romanos, ele finaliza dizendo assim, olha, porque eu estou bem certo, versículo 38 e 39, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha que maravilha, meus queridos irmãos. O sofrimento, ele não pode nos abater, ele nos pode tirar a maior de todas as bênçãos, né, que nós já recebemos, que é o amor de Deus em Cristo Jesus. Então, nós estamos firmados nisso. Ah, está sofrendo, estou angustiado, oh, que tristeza, que agonia, que... Nada pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É o que está dizendo aqui a palavra de Deus. O sofrimento, ele não pode, né, tirar de você essa condição. Ele não pode ser comparado com aquilo que você há de gozar na glória eterna. O sofrimento não pode ser comparado daquilo que é o amor de Deus em Cristo Jesus. Não pode ser comparado. E nada que possa vir a acontecer conosco aqui de ruim, né? Nada disso pode nos separar,
do amor de Deus. Olha só, ele coloca bem uma situação bem... Nem a morte, é a primeira coisa que ele coloca. Eu estou bem certo de que nem a morte, tá vendo? A morte, né, aquele estágio final da vida aqui nesse mundo, né? Morreu. Mas ele diz, olha, nem a morte humana, nem a morte aqui deste mundo é capaz de separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, devemos estar assegurados exatamente nessa condição. Olha, eu estou certo de que a Cristo realizou a obra de salvação em minha vida. Então, eu tenho condições, você tem condições de enfrentar as aflições e os sofrimentos que podem vir sobre você, que podem abater-se sobre você, baseados e assegurados na obra de Cristo por nós. Deus em Cristo nos amou, Deus em Cristo nos salvou, Deus em Cristo nos consola, Deus em Cristo nos assegura de que nós estamos para gozar de uma glória eterna. Por isso, os sofrimentos aqui desse mundo não podem ser comparados, né, com tudo aquilo que nós ainda iremos usufruir na eternidade. Vejam como muda, né, a perspectiva. Se porventura você estava angustiado ou está angustiado, ou está a sofrer, né, com medo dessa enfermidade que porventura está aí no mundo, que não é só essa enfermidade, tem outras também, mas o que está em voga hoje é isto, né? É o medo desse vírus, de pegar e de, quem sabe, até levar à morte, porque muitas pessoas já morreram. Meus irmãos, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a palavra consoladora, né? E fortalecedora para todos nós. Mas vamos seguir ainda aí lendo a segunda carta aos Coríntios. Vamos à segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1 dessa carta. É a sequência, né? Depois de Romanos vem 1 Coríntios e depois segunda carta aos Coríntios. Capítulo 1, versículos 3 a 6, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Que maravilha! Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Então, vejam, né, a palavra de Deus mostrando a nós que o sofrimento que nós vamos passar, ou passaremos, ou já passamos, eles têm uma finalidade, né, também de trazer, de promover em nós o consolo, né, da parte do Senhor. Bendito seja o nosso Senhor, que é o Deus de toda consolação, né? Pois é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Não há outro caminho. O caminho para o conforto na tribulação é o Senhor. Para podermos, então, sendo consolados pelo Senhor, consolar também os que estiverem a qualquer angústia. Então, vejam, é dado ao povo de Deus a condição de consolar as pessoas. Então, se nós quisermos dar um nome assim,
Olha, o povo de Deus é o povo do consolo. O povo de Deus tem sempre uma palavra de conforto, uma palavra de consolo para as pessoas. Por quê? Porque o povo de Deus é um povo que recebe conforto, é um povo que recebe consolo do próprio Senhor. E isso, então, favorece para que nós também consolemos os que estiverem em qualquer angústia. E como é que nós vamos, então, consolar os que estiverem em qualquer angústia? Ele diz, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, se Deus consolou você no momento de angústia, você já é habilitado e capacitado também para consolar outras pessoas. Então, cada crente em potencial, ele consegue consolar as pessoas porque ele é contemplado pelo consolo de Deus em sua vida. Entendem agora o que é que nós vemos aqui nas Escrituras? Que é possível que a igreja do Senhor Jesus, ela tem uma capacidade dada pelo próprio Deus de consolar as pessoas. Por quê? Porque ela é uma igreja, a igreja do Senhor Jesus, ela já é alvo do consolo do Senhor. Então, todos nós, crentes no Senhor Jesus, somos habilitados para consolar as pessoas. Vejam se não é isso na prática. Quantas pessoas, né, quando sabe que você é crente e está no momento de aflição, recorre a você e diz, irmão, ore por mim. Não é isso? Irmão, faça essa oração por mim. Irmão, lembra de orar por mim lá na sua igreja. Então, por que as pessoas fazem isso? Porque a igreja do Senhor Jesus, de fato, ela está habilitada a consolar aqueles que precisam do consolo, que estiverem atribulados, que estiverem angustiados. Então, é dessa forma mesmo, né? E isso não é uma questão de nós acharmos que somos que não sofremos, né, ou que não passamos por aflições. Não, né? Longe de nós um pensamento deste. Mas é fato que quando nós buscamos o Senhor, quando nós demonstramos uma vida nova em Cristo Jesus, somos também habilitados a consolar as pessoas, porque Deus nos consolou, né? A promessa de Jesus foi: eu vou enviar um outro consolador para estar com vocês em todo o tempo. Né? João 16, ele fala disso. Então, esse consolador, hoje, que é o Espírito Santo de Deus, reside em nós. Ele mora em nós. Nós somos santuário do Espírito Santo de Deus. Por isso, somos habilitados, então, a consolar, pois temos aquele que é o Consolador residindo em nosso coração. Vamos ainda aí, em 2 Coríntios, continuando ainda, no capítulo 4 de 2 Coríntios, no versículo 16 e 17, olha como ele diz, o apóstolo Paulo. Assim que nós, daqui, capítulo 4, desculpem, eu estava lendo o capítulo 5, capítulo 4, 16 e 17. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Olha aí, mais uma vez, né? O apóstolo Paulo utiliza essa linguagem, né? Mostrando que o sofrimento que passamos, ele não pode trazer o desânimo para nós. Não desanimemos. Pelo contrário, né? Ainda que esse homem exterior, essa carne que temos, se corrompa, né? Contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia. Esse homem interior é o homem transformado, é a alma salva por Deus, é a alma que está consolada pelo Senhor, que tem o Espírito Santo em seu coração. Por isso que ele considera que a nossa tribulação aqui nesse mundo é leve e momentânea.
é por um tempo. Nós não vamos passar a vida inteira em tribulação, não vamos passar o tempo todo carregando algo pesado nas costas, de modo algum. Isso é leve e momentâneo. E ele vai produzir, interessante, nessa tribulação, vai produzir para nós um peso de glória. E isso está acima de toda comparação. Olha, como ele disse lá, que os nossos sofrimentos não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Aqui ele mais uma vez repete essa linguagem, dizendo que a tribulação ela vai produzir em nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Que maravilha! Seguindo ainda aí, em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, ele diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, ela produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Aqui é um contraste muito interessante entre a tristeza do mundo e a tristeza de Deus. A tristeza que é provocada pelo Senhor Deus em nós é aquela tristeza pelo pecado, né? Que devemos sentir, e essa tristeza pelo pecado nos conduzirá ao arrependimento. Mas quando é a tristeza do mundo, é aquela tristeza que não provoca arrependimento. A tristeza do mundo, ela vai, na verdade, trazer o desespero. A tristeza que o mundo provoca no ser humano produz morte. Olha aí. É o caso de pessoas serem levadas e conduzidas até mesmo a um suicídio em razão de uma tristeza deste mundo, né? Uma tristeza tão profunda que a pessoa não consegue se manter viva, ela vai lá e tira a própria vida. Então, o suicida é isso, ele está numa tristeza profunda, uma tristeza que levou à morte. Então, é essa condição, é a tristeza deste mundo, ela produz morte. Mas se for a tristeza vinda de Deus em nós, é porque o Senhor requer de nós o arrependimento. E essa tristeza vinda de Deus, ela lá não vai produzir a morte, muito pelo contrário, vai nos trazer a vida. Quando nos arrependemos, nós nos recobramos, né, a consciência, recobramos uma condição, uma consciência melhor diante de Deus, confessamos os nossos pecados, abandonamos os nossos pecados e assim nos voltamos para Deus. Então, a tristeza, segundo Deus, ela produz o arrependimento para a salvação, e ele diz aqui, a ninguém traz pesar. Tá vendo? A ninguém traz pesar, sofrimento, né? Aflição. Não, a tristeza, segundo Deus, não. Mas a tristeza do mundo, sim. Essa traz pesar, porque ela há de produzir a morte na vida das pessoas. E aí, ainda aí, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, o último texto aí de 2 Coríntios, que eu vou ler para os irmãos, é este. 2 Coríntios 12, versículo 10, diz assim, ó: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então, o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, diz que sente prazer nas angústias. Por quê? Porque ele disse, por amor de Cristo. Então, se ele está sofrendo por causa da obra de Cristo, né, por causa da proclamação do Evangelho, né, que trouxe a ele muito sofrimento, perseguição, e isso, tudo aquilo que ele está sofrendo, ele diz, se for por causa de Cristo, nisso eu tenho prazer. Eu tenho prazer e sinto prazer em todas essas circunstâncias ruins, negativas, né? Fraquezas, injúrias, necessidades, perseguições, angústias, mas se tudo isso que estiver passando é por amor de Cristo, isso para o apóstolo Paulo trazia prazer, né? Veja que coisa, né? Aí se alguém for falar isso com o incrédulo, ele não vai entender isso. Uma pessoa ímpia, incrédula, ele vai ficar meio perturbado, dizer, essas pessoas são loucas, né? Como é que eu vou sentir prazer numa situação dessa? Mas vejam, o prazer de Paulo é
por amor de Cristo. Se ele tiver a sofrer tudo isso por causa do seu amor a Cristo, isso deve trazer prazer para ele. Se porventura essas angústias, sofrimento, fraquezas, necessidades e perseguições forem por causa de pecado, aí não tem prazer, não. Aí é tragédia mesmo, é coisa que há de produzir a morte, né? Então, é bem diferente. As circunstâncias que ele está falando aqui é de pessoas que andam na presença do Senhor por amor de Cristo e por isso sofrem, né? Esse tipo de sofrimento, diz Paulo, eu sinto prazer neles, né? Nesse tipo de sofrimento. Mas vamos seguir. Vamos agora à carta aos Hebreus. Hebreus, capítulo 12, ou melhor, capítulo 2 de Hebreus, versículo de 9 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Então vejam o relato, né, do sofrimento de Cristo, mas que redundou em glória para ele, porque ele fez aquilo e sofreu tudo isto que sofreu por amor de nós, por amor do seu povo. Então vejam, meus queridos irmãos, como é importante nós entendermos isto. Jesus Cristo passou por tudo o que passou, por causa do sofrimento da morte. Ele foi coroado de glória e de honra, porque aquele sofrimento de morte foi para conduzir à salvação o todo o seu povo. Ele é o autor da salvação de todos nós. Então, é por causa disso que o sofrimento de Cristo, ele teve aquela repercussão, ele teve esse peso, né? Foi um sofrimento incomparável. Ninguém sofreu mais do que Jesus, porque Jesus sofreu tudo aquilo sem nenhum pecado. Ele foi que se fez pecado por nós. Quem deveria estar ali sofrendo, sendo castigado, sendo crucificado, era cada um de nós, por conta da nossa condição de pecadores. Mas Jesus assumiu aquela condição, aquele sofrimento todo sobre si, tomou sobre si as nossas dores, né? Tomou sobre si os nossos pecados, tudo para nos fazer agora o seu povo eleito, salvo por ele. E agora, esse povo salvo por ele desfruta desse benefício que é trazido a nós através da sua obra realizada lá na cruz do Calvário. Por isso que devemos não só crer nisso, como experimentando dessa verdade, reagir ao sofrimento, reagir à angústia. De que maneira? Entendendo que, olha, o Senhor Jesus sofreu de maneira incomparável por mim. Então, por que eu não posso suportar esse sofrimento que é, como disse Paulo, por leve momentaneamente neste mundo aqui? Se for por amor de Cristo, posso sim passar por todas estas coisas. Como disse Paulo também lá em Filipenses, posso todas as coisas, né, naquele que me fortalece. Dentre essas coisas que ele disse que podia passar, era sofrimento, era angústia. Então é muito interessante, irmãos, nós percebemos como a palavra de Deus nos ensina, né, a enfrentar a angústia e o sofrimento de maneira muito mais racional e muito mais espiritual também, a fim de que possamos enfrentar e lograr êxito, né, nesse propósito. Então, vamos então para Tiago. Tiago, capítulo 1, logo após Hebreus, em Tiago,
capítulo 1, versículo 2 a 4, diz assim: Meus irmãos, olha só, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, essa aprovação que certamente vem do Senhor, né, a aprovação da vossa fé, quando ela vem, muitas vezes a aprovação da fé pode vir e trazer junto dela sofrimento, e trazer angústia. Mas ele diz, olha, saiba que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, ela vai produzir perseverança na sua alma. E essa perseverança, ela deve ter uma ação completa, para que você seja perfeito e íntegro, em nada deficiente. Então, veja, o sofrimento, as provações provenientes da provação, ou angústia proveniente da provação da nossa fé, ela vai ter um benefício ainda maior mais à frente, vai vai trabalhar em nosso caráter, vai nos aperfeiçoar, vai nos tornar íntegros e vai nos tirar as deficiências próprias da nossa vida humana aqui, sem a graça de Deus. É uma vida deficiente, é uma vida triste, é uma vida derrotada, é uma vida realmente sem ânimo, uma vida sem a graça de Deus. Mas se nós formos alcançados pela graça do Senhor, nós então podemos e devemos ter a consciência de que somos aperfeiçoados por as provações que advêm sobre nós, para que sejamos íntegros e assim em nada deficientes. Ainda em Tiago, capítulo 5, versículo 10 de Tiago, diz assim, ó: Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Está vendo? Irmãos, tomai por paciência e por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, né? Esses homens de Deus que demonstraram, que sofreram, que tiveram paciência e em nenhum momento reclamaram de Deus, em nenhum momento reagiram negativamente para com o Senhor. Não. Eles enfrentaram o sofrimento com paciência. Eles enfrentaram toda aquela situação ruim, aflitiva, com paciência. Por quê? Porque eles falaram em nome do Senhor, eles trabalhavam em nome do Senhor e para o Senhor. E nisso, no trabalho para o Senhor, é certo que vamos enfrentar situações sofridas e situações aflitivas. Mas, mesmo assim, não devemos desanimar. Tomemos por modelo os profetas, modelo no sofrimento e na paciência. Eles trabalharam, né, pregando a palavra de Deus, instruindo o povo, mesmo com sofrimento, mesmo com angústia em seus corações. Vamos agora à carta de 1 Pedro. É logo aí, na sequência, depois de Tiago, vem 1 Pedro, no capítulo 4 de 1 Pedro, versículos 13 e 19. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 13 e 19. Diz assim: Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Aí o versículo 19 diz: Por isso também, os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Está vendo? Os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. O que ele está dizendo aqui? Se você tem passado sofrimento, tem passado aflições,
e esse sofrimento, essa aflição é segundo a vontade de Deus, ou seja, é provocada pelo Senhor, você encomenda a sua alma ao fiel Criador. De que maneira você encomenda a sua alma? Na prática do bem. Ou seja, que o sofrimento, meus irmãos, e a aflição lhe sirva para você praticar o que é bom, praticar o bem. Ou seja, se porventura você vinha na prática do que não é bom, deixe essa prática e volte-se a fazer aquilo que é bom. Por quê? Porque agora que você estiver a sofrer segundo a vontade de Deus, você deve, então, encomendar a sua alma ao fiel Criador. Aí você diz, como é que eu faço isso? Na prática do bem. Então, para você saber que está realmente nas mãos de Deus, né, como costumamos dizer, quando as pessoas perguntam, fulano, como é que você está? Estou na mão de Deus. Aí eu costumo dizer, se você estiver na mão de Deus, então você está muito bem. Estar nas mãos de Deus é a melhor coisa, né, que pode acontecer na vida de alguém. Porque estar nas mãos de Deus é certamente consolador, é confortante, é desfrutar da bênção do Senhor na sua vida. Então, feliz de quem pode dizer, não por dizer palavras jogadas ao vento, dizer, estou na mão de Deus, mas dizer isso com propriedade. Dizer, olha, eu estou bem, porque eu estou nas mãos do Senhor. Eu deposito no Senhor a minha confiança. E eu creio que, estando assim, estarei gozando da graça do Senhor sobre a minha vida. Então, ainda aí em 1 Pedro, em 1 Pedro 5, versículo 9 e 10, ele diz, resiste-lhe firme na fé. 1 Pedro 5, versículo 9 e 10. Resiste-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Olha só, muitos dos nossos irmãos estão sofrendo iguais a nós no mundo todo. É o que Pedro está dizendo aqui na sua carta. Então, sofrimento não é uma coisa particular minha ou sua. O sofrimento, ele está espalhado por todo o mundo. Mas então, resiste firme na fé, né? Existe firme na fé. Não vai desanimar, não vai enfraquecer. Fica firme na fé. Os irmãos estão aí espalhados pelo mundo também sofrendo. Mas o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo, olha, é o Senhor que vai, Jesus, ele mesmo é que vai aperfeiçoar a você, vai firmar, vai fortificar e vai fundamentar. Essa é a ação do Senhor nas nossas vidas, meus queridos irmãos. E para concluir, vamos para o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. É um texto muito conhecido nosso, mas é importante repeti-lo. Diz assim, olha, não temas as coisas que tens de sofrer. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem expostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Olha só. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, vocês vão sofrer. Olha, e a palavra de Deus é assim, não temas as coisas que tens de sofrer. Então, a palavra está dizendo que você vai sofrer. Então, quando você ouvir alguém dizer, olha, vamos parar de sofrer, não dê ouvidos a essas coisas. Porque a palavra de Deus diz, não temas, vocês vão sofrer. Jesus disse, você vai passar por aflições. Mas qual é a reação que nos tem?
é não se esmorecer, é não se entregar, é reagir, sendo fiel até a morte, para que assim nós depois gozemos da eternidade e obtenhamos a coroa da vida. E outra coisa consoladora que vem da palavra de Deus é que haverá um tempo em que esse sofrimento vai cessar. Essas angústias também vão cessar para sempre. É o que diz o capítulo 21 de Apocalipse, versículo 4, quando ele diz assim, ó: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, meus queridos irmãos, haverá um tempo em que nós não sofreremos mais, não haverá dor, não haverá luto, não haverá lágrimas nos nossos olhos. Isso é o que está reservado para todos nós quando partirmos deste mundo e quando o Senhor Jesus voltar e estaremos lá com Ele, naquele lugar que Ele foi preparar para nós. Então, obteremos do Senhor esta bênção. Então, suportemos, sim, o sofrimento de maneira como nós vimos aqui nas Escrituras Sagradas, com ânimo, com força, com firmeza, com resistência, sabendo que no Senhor, né, passar por estas coisas é necessária para que tenhamos aperfeiçoados a nossa vida, nossa alma, nosso caráter. Tudo isso é importante, faz parte do nosso desenvolvimento aqui neste mundo. Então, precisamos aprender a sofrer, precisamos aprender a passar o sofrimento. E a palavra de Deus, nesta noite, nos instrui de maneira muito clara, muito objetiva, como devemos reagir e como devemos enfrentar o sofrimento e a angústia. Nos dá o auxílio do Senhor para nós. Tudo que nós vimos e estudamos aqui é o auxílio do Senhor para cada um de nós que somos os seus filhos. Não estamos aqui à solta, não estamos aqui largados, não. O Senhor está conosco e o Senhor está nos protegendo, nos livrando, nos libertando e nos aperfeiçoando através do sofrimento que aqui passamos. Portanto, vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele assim por esse tempo juntos de estudo da palavra e que Ele aplique esta palavra no seu coração. Oremos. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, glorificado, exaltado seja o teu santo nome, ó Deus. Muito obrigado ao Senhor por a palavra que o Senhor nos trouxe nesta noite, palavra de ânimo, palavra de advertência, palavra que nos orienta de como devemos enfrentar o sofrimento e como devemos, ó Deus, de fato, estar atento a tudo que está acontecendo conosco, não nos deixando, ó Deus, abater, não nos entregando, ó Deus, à tristeza, mas sim, ó Deus, nos animando na expectativa, na esperança de que temos um Deus que é todo-poderoso, um Deus que é vivo, um Deus que tem feito maravilhas em favor do seu povo. Obrigado, ó Deus, por as bênçãos que o Senhor tem, sim, derramado em nossos corações. E ajuda-nos, ó Senhor, a prosseguir de maneira fiel na presença do Senhor. Assim eu oro, agradecido, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Então, que Deus assim nos abençoe, abençoe a sua vida, você que nos visita através aqui do nosso Instagram, você também que nos acompanha aqui no